Olá pessoal, tudo bom com vocês? O canal Só Questões Concurso trazendo aqui para vocês o simulado do concurso aí que saiu o edital aí do TJM de Minas Gerais, ok? A banca aí é a banca Fumarc. Pessoal, antes de começarmos, então inscreva-se, deixa seu like e compartilha aí nas suas redes sociais, tá? Pessoal, para nível aí de conhecimento, esse concurso do TJM de Minas Gerais, tá? É para nível médio e superior. A remuneração aí é de R$ 3.692 a R$ 5.782. A banca escolhida, né, a banca examinadora é a banca Fumarc, e as inscrições aí vai de 30 de março a 29 de abril de 2020, tá, pessoal? A taxa de inscrição é R$ 70 para nível médio e R$ 90 para nível superior. As provas acontecerão aí dia 31 de maio de 2020, ok, pessoal? Fique atento quanto a essas datas. Bem, pessoal, esse simulado então vai ser para nível médio, para o cargo aí de oficial judiciário, tá? E o conteúdo programático que está no edital, pessoal, é português, são 25 questões, noções de direito, 20 questões e noções de informática, 5 questões. Também o candidato vai ter a redação aí também no dia da prova, de caráter eliminatório e classificatório, tá? A prova de redação aí é texto dissertativo de 20 a 30 linhas no máximo, ok, pessoal? E o simulado aqui vai trazer então 20 questões aí de noções de direitos. Então vamos começar. Prova de noções de direito. Questão 26. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares. Letra A. Leis ordinárias, medidas provisórias e estatutos. Letra B. Códigos de leis, leis ordinárias, medidas provisórias e decretos-leis. C. Leis ordinárias, medidas provisórias, decretos legislativos e portarias. Letra D. Leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Letra D, de acordo então com o artigo 59, o que completa aí corretamente a questão é a letra D, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Questão 27. Segundo previsão expressa do artigo 103 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, das pessoas abaixo nominadas não possuem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Letra A. Governador de Estado ou do Distrito Federal. B. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. C. O presidente da República. D. O Procurador-Geral da República. Letra B. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Note aqui no artigo 103, em seu parágrafo 7º, que aqui diz que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui na questão, ele está como o presidente da Ordem. Questão 28. Compete privativamente à União legislar sobre: letra A. Juntas comerciais. B. Custas dos serviços forenses. C. Educação, cultura, ensino e desporto. D. Sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Letra D. Confere aqui, então, no artigo 22, o que compete privativamente à União legislar. Em seu parágrafo aqui 19, diz que é o sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Uma dica aí, leia o artigo 22 da Constituição Federal, que ele vai do primeiro parágrafo ao parágrafo 29. Questão 29. Dentre outras condições de ilegibilidade, exige a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 a idade mínima de 18 anos para: letra A. Prefeito. B. Vereador. C. Governador. D. Deputado federal. Letra B. Vereador. Confere aqui no artigo 14. Em seu inciso 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei. E aqui, então, na letra D, nós temos 18 anos para vereador.
Questão 30. O procedimento prévio à celebração dos contratos administrativos destinado a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, nos termos da Lei 8.666, denomina-se: letra A, licitação, B, concessão, C, autorização, D, arrematação. Letra A, licitação. Está aqui então no artigo 3º aí da Lei 8.666, que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Questão 31. Não representa princípio básico do procedimento licitatório A. Letra A, legalidade. B, publicidade. C, impessoalidade. D, discricionariedade. Letra D, discricionariedade. Está aqui então o processo licitatório deve ser regido pelos princípios constitucional aí da isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e outros correspondentes, se assim houver. O único que não tem dentro da lista é a discricionariedade, foi o que ele pediu aqui, que não representa o princípio básico do procedimento licitatório. Questão 32. A Constituição do Estado de Minas Gerais veda a acumulação remunerada de cargos públicos, entretanto, se houver compatibilidade de horários e desde que a remuneração e o subsídio não excedam o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, permite a acumulação, exceto de: letra A, 2 cargos de professor. Letra B, 2 cargos de técnico judiciário. Letra C, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Letra D, 2 cargos e empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Letra B, o exceto aqui nessa questão é 2 cargos de técnico judiciário. Confere aqui no artigo 37, em seu parágrafo 16, que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Quais são permitidos, então? São 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, de 2 cargos ou emprego privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Qual é o único, então, que não está aqui nesta lista? São 2 cargos de técnico judiciário. Questão 33. Segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, a competência para processar e julgar originalmente o vice-governador do Estado, o deputado estadual, o advogado-geral do Estado e o procurador-geral de Justiça nos crimes comuns é: letra A, do Superior Tribunal da Justiça, B, da Assembleia Legislativa, C, do Tribunal de Justiça, D, dos juízes de direito. Letra C, quem compete é o Tribunal de Justiça, conferindo aqui no artigo 106 que compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nessa Constituição, processar e julgar originalmente, ok? Ressalvada a competências das justiças especializadas. Então, nós temos aqui a lista: o vice-governador do Estado, o deputado estadual, o advogado-geral do Estado e o procurador-geral de Justiça nos crimes comuns. Questão 34. Constitui penas disciplinares prevista na Lei Complementar número 59 de 2001, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, exceto: letra A, suspensão, B, advertência, C, reclamação, D, cassação de aposentadoria e de disponibilidade.
Letra C, reclamação. Note aqui no capítulo 4 do artigo 281, que fala sobre as penas disciplinares, que nós temos aqui uma lista. Aqui nós temos advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e de disponibilidade, destituição de cargo e comissão e destituição de função comissionada. Não tem dentro dessa lista reclamação. Questão 35. Almeida, servidor lotado na 73ª Vara da Comarca de Acaiaca, recusa-se, sem apresentar justificativa, a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. De acordo com a Lei Complementar número 59 de 2001, Almeida está sujeito à pena disciplinar de: letra A, advertência, cujo efeito serão revogados uma vez cumprida a determinação. B, demissão. C, destituição do cargo. D, suspensão, cujos efeitos cessarão uma vez cumprida a determinação. Letra D, Almeida está sujeito à pena disciplinar de suspensão. De acordo, então, com o artigo 284, no seu inciso 1º, será punido com suspensão o servidor aí que se recusar à inspeção médica determinada pela autoridade competente, e cessarão aí os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Questão 36. De acordo com a Lei Complementar número 59 de 2001, a pena de advertência ou suspensão impostas a servidor dos órgãos auxiliares da Justiça de primeira instância serão aplicadas pelo: letra A, diretor do fórum a servidor lotado em sua comarca. B, presidente do Tribunal de Justiça. C, corredor-geral de Justiça. D, juiz de direito a que o servidor estiver vinculado. Letra A. Então, conferindo aqui no artigo 289 sobre as penas disciplinares que serão aplicadas aí pelo diretor do fórum, aqui no parágrafo 5º, quando se tratar de advertência ou suspensão imposta a servidor dos órgãos auxiliares da Justiça de primeira instância lotado em sua comarca. Questão 37. De acordo com a Lei Complementar número 59 de 2001, o processo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases: letra A, denúncia, instrução, defesa, julgamento e recurso. B, proposição, citação, impugnação, instrução e julgamento. C, instauração, instrução, defesa, relatório, julgamento e recurso. D, petição inicial, citação, contestação, saneamento, julgamento e recurso. Letra B, desenvolve-se aí nas seguintes fases, que é a instauração, instrução, defesa, relatório, julgamento e recurso. Está aqui no artigo 299, que o processo disciplinar, ele desenvolve-se aí nas seguintes fases. Está aqui, ó, instauração, instrução, defesa, relatório, julgamento e recurso. Questão 38. Não corresponde a conceito disciplinado pela Lei 869 de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Letra A. Classe é um agrupamento de carreiras da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. B. Carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimentos. C. Cargo público é o criado por lei em número certo, com a denominação própria e pago pelos cofres do Estado. D. Cargos de carreira são os que se integram em classes e correspondem a uma profissão. Cargos isolados são os que não se podem integrar em classes e correspondem a certa e determinada função. Letra A. E o erro dessa questão aqui nós podemos ver, então, no artigo 5º, que diz: classe é um agrupamento de cargos, enquanto aqui diz que é um agrupamento de carreiras. Então, por conta disso, essa questão eu gabarito, sendo que está incorreta de acordo com a lei. Então, classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Questão 39. Adotada e proclamada pela Resolução 217,
A da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. O documento de que trata a conceituação acima é: letra A. Declaração Universal dos Direitos Humanos. B. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. C. Constituição da República Federativa do Brasil. D. Convenção Interamericana de Direitos Humanos de São José da Costa Rica. Letra A, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está aqui então uma parte da Declaração dos Direitos Humanos, proclamada em 1948, após a barbárie da Segunda Guerra Mundial. Então nós vemos aqui que o texto aqui está conforme o enunciado da questão. Questão 40. Segundo a Lei 8.666 de 93, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, são modalidades de licitação. Letra A. Concurso, correspondência, convite e pregão. Letra B. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Letra C. Convocação, convite, concurso e leilão. Letra D. Tomada de preços, chamada, empreitada e concurso. Letra B, de acordo então com a Lei 8.666, no seu artigo 22, são modalidades de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Questão 41. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217 da Assembleia Geral da ONU em 10 de 12 de 1948 e assinada pelo Brasil na mesma data, representou o repúdio direto das ideologias que tinham por princípio o desprezo e o desrespeito pelos direitos do homem. Segundo esse documento, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Entretanto, prevê também que esse direito não pode ser invocado em caso de: letra A, crimes contra a humanidade. Letra B, condenação legitimamente proferida por crimes contra a segurança nacional de qualquer nação. Letra C, sentença transitada em julgado por crime de responsabilidade proferida pela mais alta corte do país. Letra D, perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Letra D, segundo então o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de, está aqui então de acordo com a letra D, perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Questão 42. O direito penal militar consagra no Código Penal Militar o princípio da reserva legal como um dos direitos individuais fundamentais. São princípios decorrentes deste: letra A, o princípio da legalidade, o princípio da ultraatividade da lei penal e o princípio da territorialidade. Letra B, o princípio da irretroatividade da lei penal, o princípio da legalidade e o princípio da extraterritorialidade. Letra C, o princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da irretroatividade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu. Letra D, o princípio da retroatividade da lei penal, o princípio da aplicação da lei excepcional e o princípio da legalidade.
Letra C, temos aqui então o princípio da reserva legal ou princípio da legalidade penal, determina que só será considerada como infração penal a conduta prevista como tal na lei. Se determinada conduta praticada pelo agente não estiver prevista como ilegal pela lei, ela necessariamente será lícita, livre e impunível por parte do Estado. E aqui nós temos então o princípio da legalidade no artigo 1º no Código Penal Militar. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, os princípios decorrentes do princípio da reserva legal é a letra C, o princípio da anterioridade da lei penal, o princípio da irretroatividade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao réu. Questão 43. A Lei 8.666 de 1993 prevê para processo e julgamento dos crimes licitatórios que, recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de: letra A, 10 dias para apresentação de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 5, e indicar as demais provas que pretenda produzir. Letra B, 15 dias para apresentação da defesa escrita, contado da data da licitação, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 10 e indicar as demais provas que pretendam produzir. C. 20 dias para apresentação de defesa escrita, contado da data da juntada do mandato aos autos, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 3 e indicar as demais provas que pretenda produzir. Letra D, 30 dias a partir da citação para apresentação da defesa escrita, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 5 e indicar as demais provas que pretenda produzir. Nossa resposta correta é a letra A, está aqui no artigo 104, que recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 dias para a apresentação de defesa escrita, contado da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas que tiver, em número não superior a 5, indicar as demais provas que pretenda produzir. Questão 44. A Lei Estadual nº 869 de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, confere ao servidor pedido de licença, inclusive para tratar de interesses particulares, exceto aos: letra A, integrantes de cargos efetivos, B, funcionários interinos e aos em comissão, letra C, ocupantes de cargo de carreira técnica, letra D, ocupantes de cargo de chefia. Letra B, funcionários interinos e aos comissários. Está aqui em Lei Estadual 869 de 1952, artigo 159, que aos funcionários interinos e aos em comissão não será concedida licença para tratar de interesses particulares. Questão 45. A Constituição da República Federativa do Brasil disciplina, de forma principiológica e específica, a acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas. Segundo a Carta Magna, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Letra A, inclusive as nomeações para cargo em comissão. Letra B, ressalvadas as contratações de pessoas portadoras de deficiência. Letra C, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Letra D, exceto as nomeações para cargo em comissão, cuja exoneração obedecerá ao processo disciplinar comum a todos.
Letra C. Ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Está aqui, então, no artigo 37 da Constituição Federal. Nós temos, então, aqui letra de lei, no seu parágrafo 2º aí, onde está grafado aqui que a continuação aqui da lei está aqui, então, ressalvadas nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, a nossa resposta correta é a letra C.